Olá pessoal, bom, aqui a gente novamente, né? E vamos agora falar sobre eleições paradigmáticas e a chegada da internet. Então esse termo paradigmático a gente vai repetir bastante nessa aula, quer dizer que é um momento de transformação, né? Em que a gente acaba adquirindo outros comportamentos, valores, né? Uma transformação grande. Na aula passada, nós falamos bastante das transformações dos meios de comunicação de massa, né? E como que eles incidiram na transformação também, né, dos discursos políticos e da construção da imagem desses políticos, né, e da política como um todo. Então, uma coisa é falarmos sobre eleições no contexto em que as rádios elas eram preponderantes, né? Então a imagem física, né, o rosto, ele não era tão enfatizado. Quando a gente tem uma outra eleição em que as televisões elas já estão espraiadas pelo território nacional, isso faz com que os candidatos deem mais atenção para essa imagem física. Então, isso quer dizer que os meios de comunicação, eles têm um impacto determinístico sobre a política? Não, é uma forma articulada, mediada, né? Então, por isso que nós falamos na última aula de uma abordagem tecnopolítica, porque também depende do uso que nós fazemos, né? Aliás, afinal de contas, também somos nós que construímos essas máquinas, né? Essas tecnologias. Então, sempre tem uma ambiguidade, tem uma mediação de uso, e a gente vai falar isso agora em relação à internet. Mas antes de falarmos, né, de forma geral sobre a internet, cabe dizer que nesta aula nós adotamos como eleições paradigmáticas, então que significaram uma mudança, uma alteração, né, do contexto, do comportamento dos valores, nós vamos tratar de duas eleições, a eleição do Obama em 2012, que já utilizou a internet de uma forma muito intensa, e depois da eleição do Trump. Mas antes nós vamos passar um pouquinho, né, falarmos sobre o experimento do Brexit, como o experimento do Brexit foi articulado à eleição do Trump, né? Lembrando que o Brexit foi o plebiscito de saída do Reino Unido da União Europeia ali em 2020. Bom, então vamos fazer um preâmbulo aqui, falarmos sobre a internet e a questão da comunicação, né? Bom, a primeira coisa para enfatizarmos, né, que há um caráter ambíguo no uso da internet, assim como no uso de qualquer tecnologia, né? Então, no início, né, quando a gente começou a utilizar a internet, havia um entrincheiramento de posições em relação a ela, né? Então, se de alguma maneira alguns olhavam a internet como sendo extremamente positiva, outros a olhavam como extremamente negativa. Esse tipo de visão maniqueísta nós vamos afastar aqui da nossa discussão, né? Porque ela não nos ajuda a entender a complexidade do fenômeno, a complexidade do que estamos vivendo, né? Porque existem coisas que podem ser positivas ou democráticas, né? Dentro do que a proposta aqui da nossa aula, ou negativas, autoritárias. Existe resistência na internet? Existe colaboração, né? Perspectivas colaboracionistas existem, colaborativas, na verdade, existem, questões deliberativas, ou seja, tomada de decisões sobre algumas questões também, mas também existe captura, né? Existe invasão de privacidade, e a gente vai ter tempo para falar sobre todas essas questões, mas, de novo, há esse caráter ambíguo que é muito importante da gente ter em mente, né? Bom, então esse entrincheiramento, basicamente tinham as pessoas que se diziam, foi dito delas, né, serem ciber-otimistas e outras ciber-pessimistas. As pessoas que estão nesse campo ciber-otimistas são aquelas que identificavam a internet como sendo uma salvação, né? Então, a ampliação da democracia, uma participação intensa, seja no processo eleitoral, seja em outros processos de ativismo, de articulação, de engajamento, ou seja, a internet como sendo esse mundo sem fronteiras em que a gente não teria, né, a dominação de plataformas ou a dominação econômica, e não é isso que aconteceu, né? A próxima aula nós vamos falar sobre as plataformas, né, as Big Techs. Por hora vamos partir mais para a questão eleitoral. Bom, então tem essas questões, né, esse grupo que se situa aí, né, no ciberotimista, e um outro
grupo que vai dizer, bom, a internet, essas ferramentas, a comunicação virtual, ela vai levar a um esvaziamento do espaço público, ou seja, as pessoas vão ficar ensimesmadas nas suas casas, uma atomização dos indivíduos, então, um impedimento de articulação, de identificação coletiva. Então a internet vai, na verdade, desagregar, né? E isso vai ter como uma das consequências a alienação política. De fato, esse entrincheiramento ele não acontece. Isso vai depender do quê? Do contexto, né, do evento, das pessoas, dos grupos envolvidos, né? Então, existem muitas variáveis aí para a gente colocar, né, para dizer, bom, aqui nós fizemos um uso democrático, um uso, né, que amplia aí a capacidade concorrencial da cidadania ou não, né? Então, tudo vai depender do que a gente está olhando, e essas duas coisas elas podem acontecer ao mesmo tempo. Bom, mas de fato a internet promove novas formas de interação, de mobilização, de engajamento e também a entrada de novos atores, né, à cena pública. Isso pode ser tanto de pessoas, né, de uma extrema direita, como a gente vem observando nos últimos anos, quanto também pessoas do campo popular que não tinham, né, espaço, né, que não tinham canais ali de participação antes da entrada da internet ou antes da chegada da internet, ou isso era muito dificultado. Bom, para a gente entender isso, né, essas novas formas de interação, de mobilização, a chegada de novos atores, né, neste contexto, é importante a gente falar sobre a mudança, a alteração no paradigma de comunicação, né? Então aqui de novo o termo paradigma, né? Então, quando a gente tinha, né, o uso mais intenso de meios de comunicação de massa, nós tínhamos um tipo de paradigma comunicacional que se assemelha a uma figura de uma pirâmide, né? Então a gente tinha poucos produtores de conteúdo e muitos receptores de conteúdo, com baixa interação entre eles. Ou seja, eu estou lá na minha casa assistindo o jornal, o telejornal, e eu escuto uma determinada notícia, o máximo que eu posso dizer é mandar alguma mensagem, ou, né, uma carta, ou falar com a pessoa que está do meu lado, olha que absurdo, olha, concordo com o que ele está dizendo. Então a interação ela é muito baixa, né? Quer dizer que nós somos extremamente passíveis em relação a esse conteúdo? Não, né? Porque a gente vai reformulá-lo, a gente vai discutir sobre ele no nosso cotidiano, se assim for importante, se assim desejarmos, né? Mas há uma baixa interação. E os produtores de conteúdo eles estão muito mais concentrados. Com a chegada da internet, os custos de se tornar um falante, de ser um produtor de conteúdo, ele diminui, porque embora a gente tenha uma concentração de meios na internet também, né, de plataformas, ainda assim eu consigo criar um canal de YouTube e, enfim, ser uma influenciadora digital, né? Então eu não preciso ter uma televisão, né, ser dona de uma emissora de televisão para que isso aconteça. Então esse paradigma que antes era uma pirâmide, ele se torna uma rede descentralizada ou com alguns pontos de centralização, né? Ou a gente tem, eu posso trazer uma imagem de um autor que fala sobre um rizoma, que é o Deleuze, como se a gente pensasse em uma raiz, né? Então a raiz tem alguns momentos em que ela fica mais concentrada, né, que são esses pontos ou esses nós, e em outros pontos ela se espalha, e aí formando, né, essa rede, formando essas articulações, né? Então é sobre isso que neste contexto de comunicação, de tecnologia, de transformação das tecnologias de comunicação, que a gente tem o desenvolvimento ali dos processos eleitorais e dos processos políticos, né? Bom, então a gente tem esse tipo de tecnologia incidindo nas campanhas eleitorais. Práticas colaborativas e interativas dos próprios usuários, elas afetam a produção dos conteúdos das campanhas eleitorais, fazendo com que, por exemplo, esses produtores de conteúdo da campanha ou os profissionais de campanha, eles percam o controle absoluto da produção dos conteúdos que vai circular nas redes, né? E também, consequentemente, da imagem. Então, na aula anterior, eu falei de um momento em que o marketing político se profissionalizava, né? Com a chegada da televisão,
televisão, a formação de equipes contratadas para se pensar o discurso e a imagem do candidato. Então, o controle, pelo menos no que se refere aos meios de comunicação, né, a construção daquela imagem da campanha, ela é mais controlada, né? Isso não quer dizer que os outros atores envolvidos, eles não vão discutir aquilo, contestar, ser contra aquela imagem, seja de uma emissora de televisão, de uma empresa, né, midiática, ou mesmo dos seus próprios eleitores. Mas a manipulação dessa imagem, ela é muito diminuída. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente pensa num meme, né, na internet, a gente pode pegar a imagem de um candidato, colocar num meme né, de humor e criar um conteúdo, criar uma discussão, uma narrativa. Então, essa manipulação, ela é muito possível, ela é possibilitada, melhor dizendo, na internet, porque isso é muito mais fácil, né? Bom, antes tinha o quê? Panfletos, enfim, né? Zines, né, que faziam essa manipulação, mas a viralização ou amplificação disso também é muito diminuída. Hoje a gente tem, né, o candidato, o político na palma da nossa mão, nos nossos smartphones, e essa manipulação da imagem do discurso, ela é muito mais fácil. Bom, quando a gente olha para, né, ou retoma aqui uma discussão da eleição do Obama, melhor dizendo, antes do Trump, né, a gente já identifica esses elementos, né, esses elementos de um marketing político que precisa ser colaborativo. Então, se lá, né, numa primeira etapa, como eu falei na aula anterior, tinha um marketing político mais intuitivo, do corpo a corpo, né, de estabelecer uma rede interpessoal muito forte, né, nas ruas, né, nos grupos, nas organizações. Em outro momento você tem esse marketing político mais profissionalizado, né, com estratégias de campanha. Hoje a gente, com a eleição do Obama, a gente tem essas estratégias, é bastante profissionalizado, mas ele precisa sair, né, do gabinete ali, né, do grupo que pensa a campanha. Precisa acionar as pessoas que estão na internet, porque é assim que a gente faz o engajamento, né? E pronto, então isso foi feito na eleição do Obama, né? Uma utilização muito eficiente da internet, de blogs e redes sociais. Bom, aí vocês perguntam, mas antes não se utilizava a internet? Utilizava-se, né? E ainda continua utilizando dessa maneira. E qual maneira que é essa? É ter os conteúdos da campanha num site com baixa interação. O máximo que havia a pessoa colocar lá um comentário, né? Mas a interação com o candidato, ela era muito pequena, ou ela ainda é muito pequena nesse tipo, né, de ferramenta, ou seja, em sites na internet, né? Então ela se assemelha a um tipo de comunicação como na televisão, com baixa interatividade. Eu vou lá, coloco o conteúdo e as pessoas vão lá e consomem aquele conteúdo. Com Obama não, né? Houve uma utilização já muito intensa de redes sociais e de blog. Portanto, uma descentralização das ações de campanha, né? Então precisa pensar nesse espraiamento, né? Nessa articulação em rede para que, né, se efetive o engajamento, né? E não é, portanto, trazer os conteúdos no site apenas, né? Então a visibilidade do conteúdo, pronto, eu estou mostrando aqui a minha campanha, mas foi preciso e é preciso ter uma aderência dos próprios indivíduos que estão na rede, ou o que a gente chama de uma cultura de conexão, né? Então fazer com que esses indivíduos, eles se engajem. E essa cultura de conexão, ela tem muito a ver com, né, como que grupos de fãs se comportavam. Então tem um autor que se chama Henry Jenkins, que ele tem um livro que fala sobre cultura da convergência. Então ele vai falar da convergência, né, de tecnologias. Então, né, não quer dizer hoje que a campanha eleitoral ela vai ter que abrir mão da televisão e da rádio, ao contrário, elas convergem, né? E ao mesmo tempo que essa convergência digital ela acontece no âmbito, né, do substrato material, ou seja, né, da tecnologia, ela também acontece numa convergência entre aqueles que estão ali produzindo conteúdo, que estão, por exemplo, tentando uma, né, vitória eleitoral, e os fãs. Então tem esse, né, sentido de fãs. Isso acontece muito fortemente na internet, né?
em campanhas eleitorais na internet. Por quê? O que faz com que uma pessoa compartilhe determinado conteúdo de um candidato? Uma espécie de identificação. Então, é sobre este contexto que a gente está falando, né? Bom, além disso, vou trazer mais duas questões aqui sobre a eleição do Obama antes da gente seguir para a eleição do Trump. Uma delas foi um uso muito eficiente, né, da internet para financiamento eleitoral, financiamento da campanha. Nós já sabemos que nos Estados Unidos isso é bastante comum, faz parte um pouco da cultura política deles, né, dos estadunidenses. O que no Brasil não é tanto, mas com a internet também esses custos, né, de eu ser uma doadora de campanha, eles também diminuem, né? É mais fácil eu conseguir ser doadora ou conseguir uma doação, né, numa campanha eleitoral. Não à toa vem aumentando bastante esse tipo de arrecadação pelas equipes, né? Do chamado crowdfunding, e então são vaquinhas virtuais, né, que são feitas na internet. A última eleição que nós tivemos, a eleição municipal de 2020, isso já aumentou, né, a gente já tem ali números que indicam o aumento desse tipo de estratégia de financiamento. Então o Obama também trouxe isso como uma novidade, então portanto, né, pensando nesse paradigma que se altera. A outra questão é que, para que eu mantenha essa cultura de conexão, esse engajamento intenso na internet, é preciso que eu esteja lá, né? Então não dá para um candidato ver, bom, qual que é o período de pré-campanha? Tal, então eu vou criar um site, vou criar um perfil no Facebook, vou criar um canal no YouTube e começar a campanha. É pouco tempo para isso, né? Nossa campanha ela é muito curta, tem o período de pré-campanha, mas campanha são 45 dias, é muito curto. E para que eu esteja na memória das pessoas, né? É preciso que isso seja contínuo, então que esses indivíduos, que esses políticos estejam falando o tempo todo, né? Estejam na internet o tempo todo discutindo assuntos que são assuntos importantes ou que estão, né, na boca das pessoas naquele momento ou na internet naquele momento, né? Então isso configura um momento político que a gente chama de campanha permanente. Então nos dá a impressão que o candidato foi vitorioso, por exemplo, e não saiu do palanque, porque ele precisa realmente, né, estar constantemente ali para ele não ser esquecido quando nós estamos olhando mais diretamente para a internet. Bom, agora nós vamos falar sobre a eleição do Trump, né, e um pouco do Brexit, que foi esse experimento político, né, que aconteceu em 2020, de interferência da tecnologia nas escolhas eleitorais, ou seja, a utilização da tecnologia, da tecnologia de informação e comunicação, especificamente o Facebook, para modular valores e, consequentemente, comportamentos, ou seja, para alterar, por exemplo, uma decisão de voto, se vai votar, em quem vai votar naquele momento, né, numa eleição como a eleição estadunidense, a eleição do Trump. Mas no Brexit foi sobre a saída, né, do Reino Unido da União Europeia, então as pessoas votando para essa saída. Então já houve bastante manipulação de conteúdos para se chegar a um determinado resultado que foi a saída, né? Bom, então essa eleição, tanto o Brexit quanto a eleição do Trump, elas já são eleições que trazem um outro elemento aqui para a gente pensar, né? Que é sobre desinformação, sobre, né, manipulação de fatos, propagação de mentiras. A gente vai ter uma aula só para falar disso, então, né, aguardem um pouquinho aí. Mas sobre essa eleição em específico, né, tanto o Brexit quanto a do Trump, o que aconteceu, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre as plataformas, né, a captura que as plataformas fazem, né, desse potencial de emancipação da internet. Mas antes, para a gente entender um pouco como que essa interferência, como a tecnologia pode interferir as nossas escolhas, cabe explicar um pouco mais como que isso aconteceu, né? Então, existia já, né, questionários que se baseavam em psicometria, ou seja, na medição de comportamentos e personalidade. Isso era feito em universidades, enfim, tem documentários, eu vou deixar algumas indicações para vocês assistirem, que tratam sobre isso. Então esses questionários eram feitos, bom, para saber como é que é a minha personalidade, enfim, como é que eu vou agir em determinada situação.
Com as redes sociais, especialmente nesse caso o Facebook, a possibilidade de que muitas pessoas pudessem responder esses questionários aumentou muito, claro, né? Porque uma coisa é eu fazer um questionário com cada pessoa individualmente, outra coisa é eu colocar na rede, e isso vai muito mais rápido e é muito mais fácil, né? Então, esses questionários, eles foram feitos para tentar medir comportamentos e personalidade de potenciais eleitores, microsegmentando esses eleitores. Então, eu vou tentar identificar não o eleitor em geral que mora em determinada região, que tem determinada classe social, mas aliar isso com como é que esse eleitor se comporta na internet, como é que ele é, qual que é a sua personalidade, o que que ele quer ler, o que que ele quer ouvir, quais são os medos, quais são os temores desses eleitores, ou o que que eles querem, né, como objetivos. Então, eu consigo pensar numa campanha muito mais voltada para eleitores de forma individualizada. Isso que é a microsegmentação. E como que se faz isso? Ou como que se fez isso? Claro que violando privacidade, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula. Mas através de muitos dados, né? Uma grande massa de dados, ou chamados Big Data, que são os nossos vestígios digitais que a gente deixa na internet, além dos dados sociodemográficos, ou seja, juntando onde a gente mora, quanto que a gente ganha, qual que é a nossa renda, com quais são todos os vestígios digitais que a gente deixa na internet, quais são os candidatos que eu mais me engajo, o que eu gosto de falar, eu gosto de assistir coisas sobre gatinhos, sobre futebol, sobre religião. Então, articulando esses dois tipos de dados, foi possível fazer uma campanha que fosse focalizada em determinados grupos. Então tem até uma frase do documentário que eu deixei para vocês, Privacidade Hackeada, que é o seguinte: bombardeá-los com informações direcionadas até que passem a olhar o mundo como a gente quer, né? E isso foi possível por conta da arquitetura das plataformas digitais. Mas isso é papo para nossa próxima aula, então até daqui a pouco.